Oi, gente! Eu sou a Isa. Eu sou o Felipe. E a gente está aqui de novo para mais um episódio do Aprenda Logo em Vista, programa da Veras aqui no YouTube. O tema de hoje é come cotas. E se você não investe em fundos de investimento, você nem precisa se preocupar com esse assunto, porque só vale para os fundos. Vamos lá? Bom, como a Isa falou, você só precisa se preocupar com come cotas se você investe em fundos de investimento. A gente sabe que muitos amigos do Wesley, que são os clientes da Verius, também acompanham os vídeos que a gente publica. Se todo o seu investimento está com a Verius, você não precisa se preocupar com isso, porque você não vai ter come cotas. Pode assistir se for curioso, se não, pode até passar para o próximo vídeo. A gente compilou as principais dúvidas que chegam aqui sobre come cotas e lembrando que antes até da automação e do Wesley, a gente trabalhou 7 anos com fundo de investimento, então é um assunto que a gente também domina bastante. E vinha muita dúvida sobre isso. Podemos passar direto para perguntas e respostas, Isa. Vamos lá, então. Bom, eu acho, Felipe, que a primeira pergunta é o que é come cotas? Que nome curioso, né? Teve até uma vez um cliente que chamou de papacotas. Papacotas. Porque ele, no extrato do fundo ele aparece como se fosse um resgate. Ele vem uma linha que diminui a quantidade de cotas que você tem. O que é isso? Ele é um recolhimento antecipado do imposto de renda. No investimento, normalmente você só vai pagar o imposto de renda na hora que você faz o resgate. Então você investiu, o tempo passa, você resgata, apura quanto foi o ganho e recolhe o imposto de renda. Nos fundos de investimento você tem o come cotas, que é uma antecipação. Então o governo recolhe de vez em quando esse imposto antes do seu resgate. Então, Felipe, quando que acontece esse come cotas? O come cotas ele é semestral, acontece 2 vezes por ano, no final do mês de maio e no final do mês de novembro. Então, geralmente, no mês seguinte, você vai receber o extrato referente ao fechamento de maio ou de novembro e vai ver que tem lá um débito de come cotas. E outra dúvida que eu acho que as pessoas têm, como é que são as alíquotas? Já que é um imposto, tem alíquota. Tem, e causa confusão, porque nos fundos de investimento a gente tem a alíquota regressiva, ela vai diminuindo de acordo com o tempo que você fica investido. Se ficar mais de 2 anos, a alíquota chega no mínimo nos fundos de longo prazo, ou nos de curto prazo é um período um pouco mais curto. Mas as pessoas se confundem, bom, já que eu não resgatei ainda e é semestral, que alíquota vai ser aplicada? O come cotas sempre é pela alíquota mínima da classificação do fundo. Então, se o fundo, se você ficar 2 anos, vai chegar a 15, o come cotas vai sair por 15. Se o fundo for um fundo de curto prazo e a minha alíquota mínima for 20%, ele vai sair por 20%. 15 ou 20% de quê? Sobre o ganho que você teve no fundo até ali. Então, aí eu acho que uma dúvida muito comum é a seguinte: se recolhe come cotas e depois quando eu for resgatar o dinheiro do fundo, vai recolher o imposto de novo? Vou pagar em dobro o imposto? Sim, essa é bem comum, as pessoas ficam preocupadas e assustadas com isso. Você não vai pagar o imposto em dobro, tá? Você vai ter imposto de renda de novo no resgate, sim. Geralmente porque você tem mais ganho desde o último come cotas até o seu resgate. E se você resgatar antes de atingir a alíquota mínima, vai ser recolhida a diferença de alíquota sobre todo o ganho que já foi tributado pelo come cotas. Tá? Então, por exemplo, se você resgatou num prazo em que a alíquota seria 17,5%, você já pagou 15% em cima desse ganho antigo, você tem 17,5% sobre o ganho novo e tem 2,5% sobre o ganho antigo. Você não paga o dobro, você só paga meio que picadinho, mas é a mesma quantidade de imposto. Certo, acho que ficou mais claro. Tem um efeito negativo do come cotas que é, se esse imposto não fosse recolhido antes, ele ficaria lá rendendo juros sobre juros para você. É um efeito pequeno que acumula no longo prazo, mas existe. Bom, acho que a última pergunta que eu tenho aqui é se o come cotas vale para todos os fundos. Não, na verdade não. Os fundos de ações e alguns fundos estruturados não têm o come cotas, então a tributação é somente no resgate. Legal. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado mais clara essa questão do come cotas. Vamos desmistificar isso aí. Vamos. Se ficar alguma dúvida, manda aí. Não se esqueça de se inscrever no canal. E uma boa forma de revisar também é dar uma olhada. A gente tem um artigo sobre come cotas no blog bem completo. Tem a questão das alíquotas em detalhe e tal, coisa que a gente não chegou a entrar aqui no vídeo. Deixei aqui embaixo. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.